volta ao Ministério Amigos da Oração. Glória a Deus pela sua vida, por você estar conosco agora, participando desta obra erguida pelo Espírito Santo. Aproveite e se inscreva no Ministério. Se você está atravessando um momento difícil em sua vida, junte-se a nós, a este Ministério de Oração, e prepare-se para o que Deus, o Senhor, tem reservado para a sua vida através desta obra. Nós lidamos aqui diretamente com o céu. Não lidamos com subterfúgios, com crendices, com amuletos, lidamos com o céu. Aliás, é sobre o céu que vamos conversar já já em nosso momento bíblico. Antes, aproveite aí, tome nota de nossos meios de acesso, WhatsApp, pela fanpage e através dos telefones, e você pode falar com a gente e se tornar um amigo da oração. Agora eu lhe convido para o devocional da semana. O devocional da semana está em Mateus, capítulo número 6, versículo 20. Diz assim: Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Interessante, estes dias o Brasil foi surpreendido por uma escavação de um túnel de 600 metros que estava projetado para desencadear o maior roubo a banco no Brasil. Um túnel que saía de um terreno e ia direto ao Banco do Brasil. Jesus fala exatamente sobre este assunto. Ele fala sobre a questão da segurança das nossas riquezas neste mundo, que por mais que nós guardemos, por mais que nós vigiemos de toda sorte, é perecível, é perecível. No direito, o dinheiro é um bem que pode ser trocado por outro. Ele é um bem que pode ser cambiado naturalmente, certo? Ele não é um bem específico como a propriedade, não é um bem assim. Jesus nos fala sobre a importância, a imprescindibilidade de nós ajuntarmos tesouros no céu. Este é o versículo que a gente fala muito, porém não nos atemos muito ao significado dele. Afinal de contas, como nós podemos enviar tesouros ao céu? E que tesouros são esses? Olha, o meio evangélico, e em especial agora nós lembramos da Reforma, 500 anos da Reforma, embora nem todos os evangélicos descendam diretamente da Reforma, porém, nós tivemos na Reforma uma ênfase muito forte sobre a questão da fé. Inclusive, foi por isso que Lutero se opôs à carta de Tiago. Ele chamava de epístola de palha, porque Tiago trabalha muito a questão das obras e, no afã de combater as indulgências, aqui, e todos os abusos cometidos pela Igreja Católica daquele tempo, então a ênfase da Reforma muito à fé. O texto bíblico áureo da Reforma, mas o justo viverá da fé. Esse texto que despertou Lutero e contribuiu bastante para esse grande movimento que ele foi o protagonista. Agora, responda-me a estas perguntas. Nós seremos julgados no céu pela nossa fé ou pelas nossas obras? Quando nós vamos observar como se dará o julgamento, nós vemos que Jesus nos ensina que nós seremos julgados pelas obras. A fé é o passaporte, mas o critério de julgamento será através das nossas obras. Quando a Bíblia fala sobre a morte do justo, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado aquele que já dorme no Senhor, para que descanse e as suas obras o siga. Então, nós vemos que pelas nossas obras
nós seremos julgados. E como funciona essa questão dos tesouros que nós devemos enviar para o céu? Quais são esses tesouros? Olha, esses tesouros são espirituais. Eles representam primeiro a nossa vida. O maior tesouro que nós podemos enviar para o céu é a nossa própria vida. Você diria, vou ter de morrer, pastor Rui? Não. Enquanto Jesus pagou o preço definitivo pelos nossos pecados mediante a vida, o sacrifício dele, nós, quando o aceitamos, entregamos nossa vida a Jesus e, sem necessidade de morrer, nós nos tornamos santos vivos e oferecidos a Deus. Paulo fala isto quando escreve que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que isto é o nosso culto racional. Ou seja, o primeiro item desses tesouros, ou desse tesouro que nós podemos enviar para o céu, é representado pela nossa vida. Nós negamos a nós mesmos. Nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas opiniões, nós temos os nossos impulsos, porém, tudo freamos para que o nome de Cristo prevaleça. Jesus diz que nós devemos porfiar por entrar pela porta estreita. A salvação não é algo apenas enquanto um dom que nos torna autômatos para entrar no céu. Não, nós recebemos a salvação como uma capacidade do Espírito Santo para resistirmos ao pecado e nos esforçarmos para renunciar ao mundo e assim entrarmos no céu no tempo do Senhor. Então, primeiro a nossa vida. Depois, esses tesouros são representados pelos nossos atos de justiça, pelo perdão que nós liberamos. Muitas vezes nós não queremos perdoar. Pode ser que eu não queira perdoar, mas Jesus quer que eu perdoe. E nesta questão, nesta demanda, Jesus precisa prevalecer. Então que Jesus vença essa demanda. Então eu subjugo a minha vontade, você subjuga a sua vontade, para que Jesus prevaleça. Quando isso acontece, quando você perdoa mesmo quando alguém não mereça, quando você perdoa mesmo quando a sua carne pede para não perdoar, você está enviando tesouros para o céu. Quando você anda em santificação diante de Deus, quando você atende ao necessitado, quando você luta pela verdade, você sabe que uma pequena mentira, uma dissimulação, uma desculpa poderia ser mais fácil para resolver um problema. Porém, você se lembra de Jesus, que é a verdade, e então você prefere o exercício da verdade. E talvez sofra por isso. E quando você faz isto, você está enviando para o céu os seus tesouros. Os seus tesouros. O título desta palavra, desta reflexão do devocional é Passagem Paga no Destino. Exatamente porque fala para que serve o tesouro que nós enviamos ao céu. Querido irmão, querida irmã, a nossa salvação foi paga por Jesus, nós adquirimos a salvação e agora, convictos de uma nova vida com Cristo, nós negamos a nós mesmos, enviamos tesouros para o céu diariamente, que são gestos nossos, são atos de pureza, de paz, de perdão, de misericórdia, de justiça. Nós nos mantemos no caminho da salvação e porfiando por passar pela porta estreita e o caminho apertado. De certa forma, nós estamos garantindo o nosso acesso ao céu, porque nós só chegaremos lá se lá tivermos um bom depósito. Pastor Rui,
Você está querendo dizer que eu tenho de comprar a minha salvação? Não. Eu estou dizendo a você e a mim que nós temos de andar de modo digno de nossa salvação para que entremos no reino celestial. Eu estou lhe dizendo que nós precisamos andar de modo digno de nossa salvação para que nós entremos no reino celestial. Então, a primeira finalidade de nós enviarmos tesouros para o céu é, entre aspas aqui, por favor, teólogos, me entendam o sentido que estou falando. O primeiro objetivo é pagar o nosso ingresso no céu. Não que nós tenhamos de nós mesmos competência originária para pagar pelos nossos pecados, mas esse pagamento, você entende, aqui ilustrado, vem pelo fato de nós, tendo recebido a Cristo, o dom da salvação, vivemos de modo conforme a vontade de Deus, negamos a nossa vontade. Nossa vontade era esganar aquela irmã, nossa vontade era processar todas as pessoas, nossa vontade era dizer verdades para o nosso chefe, nossa vontade era fazer isto e aquilo, porém a nossa vontade não conta. Nós negamos a nós mesmos, nos tornamos discípulos de Cristo, nós negamos o mundo para nós dizemos para o nosso eu, epa, eu, você sai da frente para que Jesus assuma o controle da minha vida. Você está enviando os seus tesouros. Quando chegar o dia de o Senhor lhe chamar, ou o dia do arrebatamento da igreja, se vivo estivermos como Paulo tinha essa esperança, então nós entraremos no céu, porque é exatamente lá que estão os nossos tesouros. Agora veja como muitos cristãos vivem, veja como muitos cristãos estão sendo ensinados, veja como muitos pastores, presidentes de convenção de pastores, presidentes de ministérios estão vivendo, de denominações. Eles estão nos ensinando com o seu exemplo de vida que os tesouros têm que ser depositados aqui no mundo. Não adianta um pastor pregar este texto bíblico, não adianta abrir a Bíblia e ensinar para todos se está estampada a conduta de vida desse ministro que é contrária. Eu acredito que alguns pastores hoje, que alguns presidentes de denominações Brasil e mundo afora, hoje se sentem seguros, se sentem firmes, se sentem importantes, se sentem como autoridades, porque são ricos e depositam em suas riquezas, às vezes adquiridas de modo ilícito através da igreja do Senhor. É por causa do que têm que eles são tão, muitas vezes, presunçosos. A segunda finalidade de nós enviarmos tesouros para o céu é, apesar disto não está escrito expressamente, que nós podemos resgatar ainda neste mundo. Veja que a salvação é um dom que começa agora. É ilusão você achar que vai para o céu começar a usufruir da vida com Jesus. A vida com Jesus começa agora. Quando você anda com Ele, quando você é obediente a Ele, quando nós vivemos com Jesus hoje, seus tesouros estão sendo enviados para o céu. Você é um cidadão celestial. Os seus bens principais e onde está o seu coração não é no mundo. Não é aqui que você guarda as suas riquezas. Você pode ter alguma reserva por uma questão de prudência, mas você não firma sua confiança no que está neste mundo. Mas em Deus, sabe o que vai acontecer? Em determinado momento de sua vida, você pode pedir um resgate do que você tem no reino celestial. Foi assim que fez o rei Ezequias.
Quando o profeta Isaías chegou diante dele e disse: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ezequias virou o rosto para a parede e orou e disse: ó Deus, lembra-te do modo como tenho andado perante a tua face. Deus deu uma palavra ao profeta e antes de deixar o palácio, ele retornou e disse: eis que diz o Senhor, ouvi a tua oração e te acrescentarei 15 anos mais de vida. A gente vai ao intervalo e quando voltarmos vamos orar.